Eu peço para que Reginaldo agora solte a trilha. Porque agora este homem está chegando. Ele, que sonha em ser confundido com Graciane Barbosa pelo Belo. O pôster colado na porta da sauna mista. Marco Antônio Costa. O Superman da notícia. E aí, Emílio? Boa tarde, Emílio. Como é que você tá? Tudo bem, e você? Eu acompanhei você na Super Live. É? Eu vi gostou? você e a Pietra. Você e a Pietra, eu acompanhei. Vi alguma coisa ali. Você gostou de mim? Não, não sei o que... Minha mãe tava vendo. Eu gosto de você. Minha mãe te viu, tanto tempo, né? Que delícia ouvir isso. Olha só que alegria. Obrigado, vocês gostaram? Ó, eu vou falar que a audiência foi gigantesca. A Paulinha fez uma produção incrível junto com o Delari. Fez uma equipe muito técnica, inclusive outras pessoas têm que parabenizar, porque foi inédito, né, Delari? Trabalhou bem lá, aqui mais ou menos. Aqui não é esse gás. É bom deixar bem claro. Que o programa entra no ar, ela vaza. Que aqui sempre mais ou menos. Delari tudo bem, também. Tudo Delari varou. Ficou das 5 lá. Ele chega meio levou o Murilão. E foi uma live histórica. Eu acho que a gente tá com o quê? Mais de 20 e poucos milhões de visualizações já. Foi incrível, assim. Achei bem legal. Mas, né, nesse espírito, Daniel. Pois não? Queria trazer uma notícia. É boa? Posso? Claro. Eu acho que é interessante, é provocativa. Então, bom. O Lula diz que o Bolsonaro é infinitamente pior. Sabe que quem, Morgado? Que quem? Que o ditador Daniel Ortega. Sério? Aí sabe o que eu acho engraçado? Jura? Vamos brincar de reflexão aqui. Você falou onde isso? Ele foi numa entrevista nessa noite de domingo. Mas o Ortega é companheiro. Então. Exato. Ortega é companheiro. Da Nicarágua, o Daniel Ortega. Não, mas é engraçado que ele fala que o Bolsonaro é pior, então quer dizer, ele sabe que o Ortega não é flor que se Não, a declaração ela é esdrúxula em todos os sentidos. Não dá pra você encontrar sentido ou até algum tipo de coerência nessa declaração. Por quê? Porque o Ortega é um ditador. Sim. O Ortega tá fechando rádio, tá prendendo padre, tá fazendo perseguição política lá, perpetrando um nível de medo institucional como nunca antes. Como os ditadores fazem, né? E quando ele fala que o Bolsonaro é pior, aí não dá pra saber se ele tá querendo que o Bolsonaro seja um ditador que nem um amigo dele, ou se ele não tem o menor senso de proporção das coisas e se esse ataque todo de Bolsonaro fascista, Bolsonaro ditador, é só pra inglês ver. Porque você não pode fazer uma comparação se você não tem elemento pra ter esse grau de comparação, certo, Alba? E é engraçado porque no debate o Bolsonaro perguntou pra ele, e aí, o teu amigo lá da Nicarágua? E ele não falou nada, e aí saiu uma mudança de estratégia, né? Ele já começa a falar do Ortega, e aí já traz o Bolsonaro, claro, pra colocar como no hall dos piores. E é engraçado também que o Lula, quando o Ortega ele entrou no poder, o Lula fez uma série de elogios. Sim. Quer dizer, existe uma relação de até respeito entre o Lula e o Ortega. A companheirada, pô. Companheirada, né? O próprio Alberto Fernandes, argentino, também, fez lá. Então... Deu o discurso da picanha, o cacete. De novo, é importante alertar isso. Por quê? Porque as pessoas, Emílio, infelizmente, muita gente cai nesse conjunto de declarações que vem de esquerdistas e da imprensa. Sabe o que eu li hoje na Folha? Hoje não, na verdade, no sábado à noite na Folha? Ameaça do editorial da Folha. Vamos lá. Ameaça autocrática. E a foto do Bolsonaro em preto e branco, de baixo pra cima, parecendo um ditador genocida. Com as mãos pro alto, assim, falando alguma coisa. Devia ser algum discurso qualquer do Bolsonaro. Mas eles querem passar de qualquer forma essa impressão de que o Bolsonaro é uma ameaça às instituições. Sem ter nenhum tipo de materialidade, sem ter nenhum tipo de, inclusive, discurso político do Bolsonaro, inclusive nesse período eleitoral, nesse sentido. É que a esquerda não tem pauta. E ninguém lê também. A pauta é ele, né? Não é. Não tem Só que decidir. Porque não tem que decidir economia. O Brasil tá indo bem na economia. É isso aí mesmo. O Brasil passou pela pandemia. A pandemia não cola mais. Exato. Tem que ir no pessoal. Vai no... Agora, essa semana... Essa reta final vai ser vale Agora tudo. vai. Mas no sempre, top gritaria. mas sempre é assim, né? Infelizmente, né? Que fica uma campanha meio... Rasteira. Você sabe que investimento estrangeiro direto no Brasil tem crescido muito.
bateu 74 bilhões nos últimos 12 meses, já é 63% maior do que o ano passado. Se você pegar no mesmo período. Se você pegar a economia, não tem discussão. O Segré falou isso. Tanto é que quando você viu o último debate do Lula, ele ficou batendo na pandemia. Verdade, no primeiro bloco foi isso. Por quê? Porque ele não tem para ir na economia. A economia o Brasil passou, não tá maravilha, né? Não é a Suíça, não é tal, mas pela fotografia do mundo agora, o Brasil tá passando. Sim, esse ano a gente tá bem. Tá passando, esse ano tá bem, tá entregando, a economia tá integrando, o comércio tá funcionando e tal. Então você tem que ir pra esse lado. O lado pessoal. Você tem que ir pro lado... E não tem ainda a resposta, né? De quem que é o ministro da Economia. Então, mas o que eu fico chateado é do PT não apresentar um projeto. Um programa de entendeu? governo. Essa que eu acho a sacanagem. Falar quem vai ser ministro do quê, abrir o jogo pra população. Isso. Porque aí isso é democrático, né, Emílio? Não, você tá pedindo voto, você tem que mostrar. Você não vota no escuro. Aí você fala, eu não gosto, eu não acho o Bolsonaro legal, mas o cara tá lá com uma economia, ou com um cara, ou com um projeto, ou com um plano. Você pode gostar ou não, mas você sabe o que é. Você sabe onde você vai. O duro é você não saber. Você apostar. Cheque em branco. Você apostar a ficha nessa pataquada toda que tá tendo aí, que é democracia. É a democracia, ele vai destruir a democracia. O golpe do amanhã. Porque todas essas coisas de homofobia, elas não pegam mais. Isso foi na última eleição. Na última eleição era homofobia, racismo, misoginia, antiambientalismo, misógino, contra o meio ambiente. Quando o cara é de fora, xenofobia. Xenofobia. Isso foi na outra eleição, no ano passado. Passou 4 anos. Aí essa é um canibal. Mudou. Agora aqui começou no genocida. Isso. Depois foi pra canibal. Aí foi pra pedófilo. Nossa, aí a próxima e não humano. Vai nessa, porque você não tem discussão. Você não tem discussão. Entendeu? Você não tem. O PT, porra, todo mundo do PT, todos os caras do Partido dos Trabalhadores foram em cana. Sim. Todos. Sem exceção. Sim. Tá tudo lá, pô. História. E se você levantar, você vai ver, não era só os presidentes do fundo de pensão, não era só os políticos, era o pessoal da administração. Tesoureiro. Que fazia essa triangulação completamente corrupta. E outra coisa interessante, Emílio, você falou de xenofobia, né? Eu tava lembrando de uma conversa que eu tive com o Hang nesse podcast, na Super Live. É verdade. Que ele fala que... lembra que eu disse que a maior parte dos venezuelanos vêm e ficam no sul? Sim. Ele tem só na empresa dele, no grupo dele, 400 colaboradores venezuelanos. Interessante. Então é legal isso, porque desconstrói. Se você dá uma clicadinha no G1 e nesses meios Folha, a única coisa que aparece, Sami, é a xenofobia está em alta no Brasil, o ódio. Eles querem vender o ódio porque é muito mais o sentimento. E o sentimento vendia jornal e eles gostam de só apelar para o sentimento. O sentimento move voto e vende jornal. Emocional e então, não racional. Eles usam isso, na verdade, como uma espécie de narrativa só para criar essa mobilização contra o Bolsonaro, que a gente viu que é desconstruída com base em fatos. Mas enfim. Eu sei, mas isso é tudo narrativa, bonitão. Sim. Tem narrativa de lá e de cá. Eu falo pro cara pragmático. Certo. As pessoas são... o fiel da balança é pragmático. Ele quer saber o que vai acontecer na economia, como é que a empresa dele vai ser tocada ano que vem, o que vai acontecer. Então eu acho que o cara que não gosta do Bolsonaro, eu acho que o PT, ele devia falar, não, nós vamos fazer isso, isso e isso. E ponto. Até para tranquilizar uma boa parte da população. Claro, porque o cara não vai votar com cheque em branco. Qual o interesse de esconder votar numa coisa que isso, né? Então, não sei. Não deixa claro. Não fica claro. A impressão que dá é salto alto, o cara tá com o rei na barriga, ele já tem certeza que vai ganhar e ele não precisa dar satisfação pra ninguém. Arrogância, ubris. Sabe o que é ubris? Não quer se comprometer porque sabe aquela sensação de que ele é invencível. Isso é ubris. E a ubris, na verdade, acontece com todos os grandes ditadores, imperadores, logo antes da derrocada. Tá bom. Esse é o momento, mas enfim. Não, acho que devia falar pra galera. Abrir o jogo, falar vai ser assim, assim, assado. Que aí você vota com mais tranquilidade, entendeu? Certo. Mas isso não vem ao caso. Vamos lá. Vote quem você quiser. Perfeito. Só não vai fazer. Só que é engraçado, são dois caminhos, né, Emílio? Tem o caminho da floresta bonitinha, né, Sami? Você tem dois caminhos. E tem gente flertando com o precipício. A gente sabe o que é o precipício.
Sabe no videogame que você vê lá o precipício cheio de esqueletinho, de lança? Você só tem uma vida pra pular. Morcegos, aquele negócio tenebroso, chuva, raio. E você tem o caminho da floresta ali, bonitinho, que, pô, é floresta encantada. Com tem gnomos. gente que gosta de flertar com o precipício, né? É inacreditável isso, mas tá tudo bem. Falando em precipício, a iFood está de malas prontas para sair da Colômbia. Eu vi a notícia. O país é governado por um presidente de extrema esquerda, que é o Petro, Gustavo Petro, ex-guerrilheiro de Petro extrema era da Farc, bicho. esquerda. O cara era da Farc. O cara era da Farc. Mas isso é porque... O cara quer anistiar terrorista. Ele tá trabalhando com isso, inclusive com o Maduro. Ele tá trabalhando para anistiar terrorista, colocando o Maduro no meio da conversa. Tem outra coisa que é importante também, Emílio. Lembra que você falou que o Lula quer regular o Uber? Sim. Ele quer transformar o Uber em CLT, essas coisas? Carteira de trabalho. Acabou o Uber. Acabou. Uber sai. Uber vai fazer que nem o iFood na Colômbia. Pica a mula, por quê? Porque vai completamente contra o princípio da empresa, que não é empregado, é trabalho. E você escolhe, Sami. Você já andou de Uber, não? Já. Sami, tem chofer. Então, você escolhe, certo? Você sabe como funciona? O quê? O Uber. Você põe no aplicativo e fala, eu quero ir pra Paulista. Não é uma entrevista de emprego. Você simplesmente se adequa a alguns requisitos mínimos para trabalhar como um colaborador, como alguém que está dentro do aplicativo. O que acontece no mundo é o seguinte, esse esquema aí, esse esquema de socialismo do PT, o caramba, não funciona. Não funciona no mundo, é incompetente. No mundo inteiro não funciona mais. Tanto é que o cara vê lá, o cara do Rappi, lá do Uber, ele vê que o cara vai mudar o negócio, ele vai embora, ele vai para outro país. Entendeu? Isso aí não funciona. Para a economia, não funciona mais. Esse estado inchado, essas legislações. Isso aí não funciona mais no mundo, não. O mundo não tá nessa pega, bicho. Ainda mais agora, essas guerras aí. Tem essa conversa, ô Superman. O mercado é muito mais dinâmico. Claro, hoje. Claro. E ele não aceita desaforo, não. Claro. A empresa entra não tá dando sai lucro. em questão de ano. Não tá dando no Brasil, vamos pro Paraguai. Isso aí mesmo. Isso atravessa lá para o Paraguai, pô. Não tem mais essa. Outro ponto relevante que o Sami falou é, sim, aumentaram muito os investimentos internacionais aqui no Brasil e tem muito investimento ainda represado esperando a definição do dia 30. Tem muita gente que não vai investir no país se for pro caminho do socialismo. Por isso que o PT tinha que falar o que vai fazer com a porra da economia. A última... É o que tá faltando, entendeu? Não, e é o que mais importa, né? Porque as pessoas com prosperidade resolvem vários outros problemas na vida, né? Sim. Não é o único, uma mas cadeia, ajuda, né? Vai ter oportunidade na sexta-feira, né? No debate, mas também já tá tarde. Candidato. Na Globo, né? Isso. Na Globo, vai ser o último debate. O Bolsonaro participou da Record, né? Que foi... Sim. Uma que ele, inclusive, deixou muito claro, né? O Fujão. Ele apontou várias vezes pro Fujão. Agora, de novo, a leitura que eu faço de uma pessoa que foge de debate é muita empáfia, muita arrogância, né? Porque tem medo de ser questionado a respeito das propostas, tem medo do confronto de ideias e tá apelando pro sentimento das pessoas só, apontando pro outro, falando, você é do mal, sendo que, na verdade, quem adota uma postura de censura, pró-censura, pró-restrição à liberdade de imprensa, pró-restrição aos meios de comunicação e que endossou o que aconteceu aqui com a Jovem Pan, foi o PT. O PT pediu para que isso acontecesse aqui e recebeu a tutela do Judiciário Brasileiro. Bonita. No TSE. Então tem outra também. O Daniel roubou minha pauta, mas eu vou colocar de novo. Imagina. Xi Jinping. Eu roubei sua pauta? Não tem problema, eu te perdoo. Mas eu era te pra você perdoo. comentar na hora, então. Não, mas é legal, porque, Emílio... Cadê o Kim do Zé Dirceu? Aí, ó. Temos mostrar aqui o vídeo. O nosso Kim do História Zé real. Dirceu. História real. É verdade isso? História Pô, real. sacanagem com o cara. Dissidente. História real, Pra dar ó. opinião, olha ele aí. Ele tem 20 anos, estuda Direito. Eu bati um papo com ele aqui na Dirce, sexta-feira. Vocês foram embora, fiquei aí. E ele contou que realmente... A turma deu um a adeus. turma do PT deu um chega pra lá. Vai pra lá. Olha lá ele, ó. Ele era segurança do Zé Dirceu. Puta jaquetão do Zé, meu. Ó o Zé. Só com a estrelinha ali no canto, discretamente. Agora, o Zé tá louco pra voltar. É isso. A jaqueta ele comprou na Inglaterra. Fala aí, que mais? Mas o paralelo do Emílio é perfeito, porque mostra que a esquerda, ela expurga dissidentes com a maior tranquilidade, como se fosse normal, como se não fosse autoritário ou arbitrário, né? A pessoa, ela é retirada, ela é removida. Um absurdo, né? Isso. E ele nem sabe o que está acontecendo.
E ele foi um líder lá. O Hu Jintao. Sim, ele foi presidente. E o que deixa mais escancarado esse lado autoritário da esquerda é os expurgos, eles são sangrentos. De qualquer país comunista, não é só a retirada do evento oficial. É a prisão, é o paredão. Lembra do bilionário que ficou sumido durante meses? Você lembra, Emílio? Sim. O dono do Alibaba. Jack Ma. O Alibaba. Ele ficou Jack Ma, sumido. o nome do Ele empresário. foi desaparecido. Ninguém sabia onde estava. Porque ele estava incomodando. Então não importa, inclusive, o grau de grana que você tem, a quantidade de dinheiro que você tem na China. Lá, você não tem liberdade como você tem aqui no Ocidente. Tanto Então, que o mas a pensamento China- chinês é coletivista. Não a pessoa posso não se reclamar. enxerga como indivíduo. Mas lá. a China, ela cresceu pelo capitalismo. Sim. Essa China é uma China zoada, porque é o seguinte, o pensamento, o partido é comunista. Perfeito. Só tem esse partido, mas o que tirou ela da miséria foi o capitalismo. Foi o capitalismo. Exatamente. Então ela tem esse sistema. Fazendo acordos com a Europa, comprando aeroportos. Por aí sistema deles é o seguinte. Deixando algumas empresas operarem. Isso. Cala a boca, quem manda sou nós, quem manda é o partido. Sim. É o partido único. Não pode Tanto é que o Xi Jinping vai ficar até... Não pode reclamar. Não pode eterno. reclamar. Você não reclama de nada, mas você tem um salário e você tem emprego. Dado pelo capitalismo. É um capitalismo que sustenta o socialismo. Isso, mas também você não fala nada. Claro. E você sabe, e sabe o que é engraçado, Emílio? Sabe o que não tem lá? Estado de Direito. Não tem Estado de Direito. O que protege a gente do governante autoritário, do Estado de Direito. do maluco? Então, mas você sabe que eu conversei com um chinês e o chinês falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Porque na China nunca teve democracia. Nunca existiu. Era dinastia lá, não sei o quê, depois Mao Tse-tung, entrou os comunos, caramba, e agora a China virou isso aí, esse negócio que a gente não sabe direito o que é. Aí ele falou o seguinte, Emílio, vou te falar uma coisa. Chinês. Ele tinha um sotaque, eu não sei fazer o sotaque. Ele falava plesso. Que ele fala rindo. Não vou falar porque também fazer uma mas não imito bem. Aí ele falou o seguinte, o chinês sempre foi um passarinho na gaiola. Então ele não sabe como é que é. Ele não sabe como a gente pensa. Exato. Voar livre. Então pra ele tá bom. Porque Pra ele é um normal. passarinho Dá um na gaiola. alpiste. Ele é um passarinho Nasceu na gaiola. É isso Se aí. vo- e- É um passarinho de gaiola. Com alpiste e água, você fica preso. Ele não sabe nem o que significa a liberdade que a gente Exatamente. vive Você que hoje gosta aqui. de tirar o passarinho da gaiola, Olha só. está na China. Muito obrigado, Samir. Deixa eu falar outra coisa aqui que é legal. E o Jefferson? O Constantino vai falar? O Consta? Eu deixei essa bomba pro Mas você Consta. pode falar. Quer que eu Consta vai fale? falar? É Não, pauta não, do Consta. Pauta do Constantino. Pauta do Granata, no Consta. caso. Então a gente entra no Consta daí. Não, com Consta relação ao daqui a Jefferson. pouquinho. Isso. Tem os vídeos separados, se ele quiser falar, tá com ele. O interessante é notar também que o Xi Jinping ele conseguiu passar na legislação, que também lá não serve pra nada, é só pra legitimar o que eles falam, a recondução ilimitada ao poder. Então isso daí também é uma demonstração de que esse poder todo exercido pelo Estado... Sabe uma curiosidade, Emílio? Lá na China, qualquer empresa lá tem que ter todos os livros contábeis abertos para um fiscal da Receita que fica perpetuamente do lado do CEO, Fiscal do da conselho de Receita. administração. Você é sócio do Só governo. que é aquele pretexto pro cara te prender a qualquer momento. Se ele Falam que é achar que tem transparência, né? Eles falam que não é uma intervenção na empresa, mas é tudo de forma... É como eu falei, o cara fecha a rádio em país comunista falando da resolução que tá baseada no decreto, que tá baseado na lei, que tá baseada na Constituição, e ele vem com essa construção maluca pra tirar sua liberdade de expressão. Na China é a mesma coisa. É verdade. Então, se você pisar no calo de alguém ou for contra o interesse do Partido Comunista, você desaparece sob pretexto... Sempre é um pretexto. É sonegação fiscal. Você... Vai, sua sem contabilidade... querer dar aula. Tá, vai. Sem aulinha. Sem palestra. Para tempos sombrios, homens esquisitos. A exame tá voando. Para tempos sombrios, precisamos dos homens esquisitos. Saiu uma matéria maravilhosa. Ele quer dar aula agora. É que eu me empolgo. Professor Chachala. Professor. Professor Qual que é o Chachá? Olá, professor. Não sei o que é isso. Olá, professor. Wall Street Journal. Esquerda brasileira tenta amordaçar discurso político. O jornal norte-americano faz um relato equilibrado e fiel das investidas contra a liberdade de expressão no Brasil. E é interessante, Emílio, porque mesmo alguns jornais que são vinculados ao pensamento democrata, que é progressista, que é de esquerda, estão denunciando isso. Sim. Da outra vez foi The New York Times, que falou já sobre como tem um homem no Brasil que dita o que pode ser falado online
né? De maneira totalmente autoritária. Então, é muito interessante perceber que, para os estrangeiros, o que a gente está vivendo aqui, principalmente para os americanos, é inconcebível. Lá você tem liberdade para se expressar numa rede social. Liberdade, né? Você tem a possibilidade de... eu tô descontente com uma figura pública. Você xinga ela online, você não vai ter a polícia aparecendo na sua casa no dia seguinte ou 2 dias depois. Entendeu? Pois é. Isso é da democracia, do jogo democrático. Verdade. Você não pode ter essa restrição. Eu nunca vi na minha vida alguém ser preso porque xingou. Xingou alguém. É só agora, mas é um período de exceção, como falou lá. É um período de exceção. A hora que você entende que é período de exceção, vale qualquer coisa. Isso. Quando entra... Um períodozinho de exceção. Mas se você falar que é período de exceção, você endossa qualquer absurdo. O último período de exceção que a gente passou foi em 64. Não, durou 23 anos. Mas também teve a curva do Mandetta, né? E teve ficar em casa a pandemia, que foi uma exceção para economia. Os caras gastaram no que quiseram, sem licitação. Mas é muito estranho. Se você falar com o americano, ele não consegue entender o nível de agressividade. Né? Mas também tem isso. Porque se ele pesquisar bem... Não é o único país do mundo que acontece. Se o americano pesquisar bem, ele vai entender o que está acontecendo. É que ele não quis entender, viu, Superman? Não vem não, que ele não Zezinho Trump. É que nem o cara que voltou 22 e anulou o voto do Tarcísio. Não é muito brilhante o cara que faz isso. Mas é que meu ponto lá é impossível você conceber que um justice da Suprema Corte vai tomar uma postura dessa. É um juiz. É que lá eles chamam de justice. Ele quer dar aula. Justice Bieber. Ele quer dar justiça. Ele foi na live, lá ele tá impossível. Ele tá. Zezinho live. Agora segura o pancake. Isso. Foi na live com o Neymar. Maquiadíssimo. O Superman da linguiça. Olha lá. Né, Superman? Olha lá. Luciano Hang, um beijo pra ele. Adoro ele. A família dele tava lá também. Com lipstick Obrigado, maravilhoso.